Bem-vindos ao canal Repensando Nossas Igrejas. Título de hoje: Simples e Impossível. Vamos refletir sobre o caminho bíblico para lidar com o problema do pecado e da morte. 1. O que Deus quer fazer com o pecador? Deus quer perdoar. Vejamos no Antigo Testamento, Ezequiel, capítulo 18, versos 21 a 23. Mas se um ímpio se desviar de todos os seus pecados que cometeu e obedecer a todos os meus decretos e fizer o que é justo e direito, com certeza viverá, não morrerá. Não se terá lembrança de nenhuma das ofensas que cometeu devido às coisas justas que tiver feito. Ele viverá. Teria eu algum prazer na morte do ímpio? Pelo contrário, acaso não me agrada vê-lo desviar-se dos seus caminhos e viver? E também no Novo Testamento, Atos 3, verso 19. Arrependam-se, pois, e voltem-se para Deus, para que os seus pecados sejam cancelados. Olha só que coisa mais simples. Deus quer perdoar. Agora vejamos Romanos 2, versos 6 a 16. Deus retribuirá a cada um conforme o seu procedimento. Ele dará vida eterna aos que, persistindo em fazer o bem, buscam glória, honra e imortalidade. Mas haverá ira e indignação para os que são egoístas, que rejeitam a verdade e seguem a injustiça. Haverá tribulação e angústia para todo ser humano que pratica o mal. Primeiro para o judeu, depois para o grego. Mas honra, glória e paz para todo o que pratica o bem. Primeiro para o judeu, depois para o grego. Pois em Deus não há parcialidade. Todo aquele que pecar sem lei também perecerá. E todo aquele que pecar sob a lei, pela lei será julgado. Porque não são os que ouvem a lei que são justos aos olhos de Deus, mas os que obedecem à lei. Estes serão declarados justos. De fato, quando os gentios que não têm a lei praticam naturalmente o que a lei ordena, tornam-se lei para si mesmos, embora não possuam a lei, pois mostram que as exigências da lei, gravadas em seus corações, disso dão testemunho também a consciência e os pensamentos deles, ora acusando-os, ora defendendo-os. Isso acontecerá no dia em que Deus julgar os segredos dos homens, mediante Jesus Cristo, conforme declara o meu Evangelho. Assim disse Paulo. A competência para julgar a cada um de nós de forma tão profunda e individualizada só é possível para Deus. Como dissemos, nesta vida não é possível evitar completamente o pecado, mas podemos buscar o arrependimento a cada dia e procurar viver os mandamentos de Deus com sinceridade. Isto traz mais que salvação, pois aumenta a percepção do amor, da onipresença e do cuidado de Deus para conosco. Se você for sincero na busca do que é mais elevado para a experiência humana, não terá todas as respostas, mas há de reconhecer graça e verdade espiritual na mensagem da Bíblia. Mas cuidado! O perdão de Deus não é de qualquer jeito e nem para todos, pois Jesus Cristo disse em Mateus capítulo 25, versos 31 a 33 e 41 a 46. Quando o Filho do Homem vier em sua glória com todos os anjos, assentar-se-á no seu trono de glória celestial. Todas as nações serão reunidas diante dele, e ele separará umas das outras, como o pastor separa as ovelhas dos bodes, e
e colocará as ovelhas à sua direita e os bodes à sua esquerda. Então ele dirá aos que estiverem à sua esquerda: Malditos, apartem-se de mim para o fogo eterno, preparado para o diabo e os seus anjos. Pois eu tive fome, e vocês não me deram de comer. Eu tive sede, e nada me deram de beber. Fui estrangeiro, e vocês não me acolheram. Necessitei de roupas, e vocês não me vestiram. Estive enfermo e preso, e vocês não me visitaram. Eles também responderão: Senhor, quando te vimos com fome ou com sede, ou estrangeiro, ou necessitado de roupas, ou enfermo, ou preso, e não te visitamos? Ele responderá: Digo-lhes a verdade. O que vocês deixaram de fazer a alguns desses pequeninos irmãos, também a mim deixaram de fazer. E estes irão para o castigo eterno, mas os justos, que ficaram à direita de Cristo, irão para a vida eterna. 2. O que Deus quer fazer conosco depois da morte? Deus quer fazer o impossível, nos ressuscitar para vivermos com Ele. Em João 11, versos 25 e 26, disse-lhe Jesus: Eu sou a ressurreição e a vida. Aquele que crê em mim, ainda que morra, viverá. E quem vive e crê em mim, não morrerá eternamente. E ainda: Pois a nossa pátria está nos céus, de onde também aguardamos o Salvador, o Senhor Jesus Cristo, o qual transformará o nosso corpo de humilhação para ser igual ao corpo da sua glória, segundo a eficácia do poder que ele tem de até subordinar a si todas as coisas, conforme Filipenses 3, versos 20 e 21. Mas atenção! Como vimos no tópico anterior, aqueles que não se arrependerem de fazer o mal não poderão ser perdoados. O que acontecerá com estes? Serão ressuscitados para comparecerem ao juízo e sofrerem uma segunda morte, conforme Apocalipse, capítulo 20, versos 11 a 15. Depois vi um grande trono branco, e aquele que nele estava assentado. Vi também os mortos, grandes e pequenos, de pé diante do trono. E livros foram abertos. Outro livro foi aberto, o livro da vida. Os mortos foram julgados de acordo com o que tinham feito, segundo o que estava registrado nos livros. O mar entregou os mortos que nele havia, e a morte e o Hades entregaram os mortos que neles havia. E cada um foi julgado de acordo com o que tinha feito. Então a morte e o Hades foram lançados no lago de fogo. E o lago de fogo é a segunda morte. Se o nome de alguém não foi encontrado no livro da vida, este foi lançado no lago de fogo. 3. Como Deus quer se relacionar conosco? Deus quer ser Pai e um conosco, conforme João 1, versos 10 a 13. Aquele que é a palavra, Cristo, estava no mundo, e o mundo foi feito por intermédio dele. Mas o mundo não o reconheceu. Veio para o que era seu, mas os seus, o povo de Israel, não o receberam. Contudo, aos que o receberam, aos que creram em seu nome, deu-lhes o direito de serem feitos filhos de Deus, os quais não nasceram por descendência natural, nem pela vontade da carne, nem pela vontade de algum homem, mas nasceram de Deus. Em João 17, versos 20 a 23, temos: Pai, como tu estás em mim, e eu em ti, que eles também estejam em nós, para que o mundo creia que tu me enviaste. Dei-lhes a glória que me deste, para que eles sejam um,
assim como nós somos um, eu neles e tu em mim. Mas, no tópico anterior, verificamos que haverá pessoas que serão condenadas ao lago de fogo. Por que elas não podem ficar com Deus? Não podem, porque seria uma arbitrariedade Deus trazê-las forçadamente para junto de si, porque tais pessoas não amam a Deus, pois está escrito em 1 João 4, verso 20. Se alguém afirmar, eu amo a Deus, mas odiar seu irmão, é mentiroso, pois quem não ama seu irmão a quem vê, não pode amar a Deus a quem não vê. E ainda, 1 João 2, verso 15. Não amem o mundo, nem o que nele há. Se alguém amar o mundo, o amor do Pai, de Deus, não está nele. Hoje estudamos na Bíblia o que Deus quer fazer por nós, que somos pecadores, conforme nos posicionarmos em relação aos nossos próprios pecados. Mas o que podemos fazer em relação ao que Deus espera de nós? Assista nesse canal O que podemos fazer? Que Deus fale profundamente na alma de todos que assistiram esta mensagem. Então, até a próxima, se Deus nos permitir.